motivação aconteça, ela depende de fatores internos e externos. Fatores internos seriam uma necessidade pessoal, uma própria vontade que vai surgir esse motivo, ou um desejo. E os fatores internos a gente pode concluir como o comportamento, o relacionamento com os companheiros de equipe, a relação que ele tem com o técnico, com os pais, ou até mesmo com o técnico, ou a torcida na hora do jogo. Isso vai influenciar muito no desempenho dele, na motivação, se ele vai atrás, se ele vai estar nervoso, se ele vai querer mais, se ele vai querer se superar ou não. E a motivação é importante para a aprendizagem de habilidades motoras, manutenção e intensidade do comportamento. Se o atleta for treinar, for começar qualquer prática esportiva, não só no basquete, e ele não tiver um real motivo para ele treinar, ele daqui a uma semana ele abandona. Ele vai embora, ele não faz. Então essa motivação é importante para que ele possa aprender as novas habilidades e a que ele já adquiriu possa melhorar, possa manter um nível alto. Né? E motivação de rendimento. Considerar a motivação de rendimento aquele desejo de querer treinar, de querer sempre se superar, de querer achar que nunca está bom, ele quer treinar mais o máximo possível para que ele possa sempre se superar. Isso que a gente conclui como motivação de rendimento. O papel do técnico. O técnico é um dos fatores externos mais importantes, pois ele representa o adulto mais perto dos pequenos praticantes do mundo esportivo. Às vezes o próprio pai assim, da criança não joga. Então o adulto que ele tem mais próximo, o espelho que ele tem é o técnico. Então se o técnico for um ex-jogador, ou se o técnico tem uma relação boa com ele, isso é mais um fator motivante para ele continuar. Se ele chega lá, o técnico é ruim, ou então ele acha o técnico fraco, o técnico não tem nome e tal, isso aí pode acabar desmotivando o atleta. E o técnico tem o papel de descobrir o que os jogadores esperam no esporte e associar com seus desejos para o aperfeiçoamento do atleta. O técnico, ele sabe o que o atleta precisa para poder se superar. Então, o desejo que ele tem de levar aquele atleta a isso. Só que para ele levar, o atleta também tem que estar de acordo. Então, um dos papéis principais do técnico é saber o que os atletas estão querendo, o que eles esperam. Eles estão ali, estão esperando ter quais tipos de atividade, qual tipo de relacionamento, para poder associar com os próprios desejos do técnico, para ambos conseguirem evoluir. Na defesa. A defesa ela representa 50% do ataque. Como eu falei, o basquetebol só tem duas situações, o ataque e a defesa. Ou você possui a posse de bola e está no ataque, ou você não possui a posse de bola e está na defesa. Logo que a gente conclui que a defesa possa representar praticamente 50% do jogo. Metade do jogo você passará defendendo. Daí a importância, por que da defesa? Então por que a gente deve valorizar um pouco mais a defesa? Né? E a missão da defesa é diminuir a força ofensiva do adversário. Diminuir o máximo possível da força. Não vamos falar que num jogo de basquetebol uma equipe não vai conseguir fazer uma cesta, pelo menos. Então a defesa não é impedir a cesta, mas é diminuir a eficiência do ataque. Se ele converte 70% no jogo, uma boa defesa vai ser que ele converta 40%, 50% talvez. Diminuir essa força ofensiva dele. E para que o atleta consiga ter uma defesa boa, ele precisa de jogar com 3 elementos. O psicológico, que seria a cabeça. Você ter uma cabeça sã, estar consciente do que está fazendo, aonde tem que ir. Ter a vontade, podemos dizer que o coração, seria basicamente a motivação, onde entraria a motivação. Ter a vontade de marcar, a determinação de marcar. E a movimentação, que seriam os pés, a posição do equilíbrio, a posição da perna, para que ele possa se locomover melhor. O bom defensor deve ser alerta mentalmente e ter determinação para superar o adversário. Como eu falei, ter a vontade é um dos 3 elementos para ser um bom marcador. Então ele tem que estar sempre mentalmente ligado para não se desligar do jogo, para não ficar aquele atleta avoado no jogo. E ter a determinação de superar, de querer sempre pegar mais rebote que o seu adversário, de impedir que o adversário arremesse. Se o adversário ele consegue bater bem para dentro da cesta, então impedir que ele consiga bater. Ter essa determinação de querer superar sempre o adversário. Está sempre na posição correta, com o corpo em equilíbrio. O corpo no basquetebol principal. Se você mantém o corpo desequilibrado, se o atleta bate para um lado e depois volta, até você recuperar o corpo, você perde um tempo, você abre um espaço para a defesa, para o ataque conseguir se acertar. Então, ter a posição em equilíbrio para você possa cortar um passe, ou bloquear um arremesso, ou até mesmo bloquear um rebote. E ali nós temos a posição da defesa, na figura. As pernas flexionadas, sempre flexionadas, abertas, com os braços estendidos,
para que possa suportar os possíveis passes. A coluna é sempre ereta e olhando sempre para frente. Isso seria uma posição básica da defesa, pois a posição a gente pode variar quando a gente se marca um homem que possui a posse de bola e um homem que não possui a posse de bola. Nessa estrutura nós temos exemplos de marcar um homem que possui a posse de bola. Ao invés de a perna continua a mesma, sempre flexionadas, a coluna é ereta, as pernas afastadas, só que ao invés dos braços estarem os dois lateralmente estendidos, uma é estendida acima da cabeça. E se ele tem a bola, o que ele pode? Ele pode arremessar, ou ele pode driblar, ou ele pode passar. Então, um dos braços estendidos acima da cabeça, para que possa impedir esse possível arremesso, e o outro estendido lateralmente, para bloquear os possíveis passes. E o defensor que não possui a posse de bola. A figura, a gente possui as pernas continuam iguais, a única diferença são os braços. A gente possui os dois braços estendidos lateralmente, porque ele só pode receber a bola ali. Então nós temos que bloquear esse possível passe. Então, o braço estendido para bloquear esses possíveis passes. E análise de dados da pesquisa. O grupo participante se caracterizou por técnicos com mais de 5 anos de atuação, todos formados em educação física, porém nenhum tinha curso de pós-graduação. Os 7 técnicos que foram entrevistados, que participaram, eles eram todos formados em educação física. A média variava de 5 anos era o mais novo e o mais antigo estava atuando em torno de 10 anos, 8 anos. Por aí, todos eles eram formados em educação física, mas nenhum possuía um curso de pós-graduação, nem mesmo uma especialização. E o tempo adequado para o treinamento, citado por unanimidade, foi de 30 minutos. Todos os 7 que formaram que 30 minutos é o tempo ideal para um treinamento de defesa por sessão de treinamento. 30 minutos por sessão de treinamento. A maior dificuldade relatada foi a assiduidade dos atletas. Eles dizem que os atletas, às vezes, muitos faltam, às vezes não estudam, ficam de recuperação, aí a mãe impede dele treinar. Então, eles estão sempre faltando regularmente, eles não conseguem manter uma sequência na ida aos treinamentos. O outro problema citado foi a falta de horário para o treinamento. Falta de horário, que eu digo aqui, é falta de horário tanto de tempo, às vezes eles têm 1 hora, 1h30, quanto por dia. Às vezes o clube não tem um set quadro, não tem quadro, tem evento, então as equipes não conseguem treinar. E quanto ao sistema defensivo, todos eles citaram utilizar o sistema de defesa individual. Seria um mais simples, do que a maioria usa. Alguns citaram utilizar outras defesas, mas todos citaram usar pelo menos um período de defesa individual. E como motivação para levar os pequenos praticantes ao treinamento defensivo, encontramos métodos como criar metas e pequenos objetivos nos treinamentos, conversar sempre com os pequenos atletas a importância da defesa no jogo e valorizar os defensores mostrando as estatísticas dos jogos e a importância deles para as equipes. Foram os 3 principais métodos que eles utilizaram para motivar os atletas ao treinamento, para tentar mostrar para eles o porquê eles têm que treinar e porquê que eles devem treinar. Então, criar metas para eles superarem o objetivo, para criar mais um motivo, uma atração a mais para eles irem ao treinamento e fazerem com gosto, com vontade, a conversar sempre a importância, para passar para eles a importância do jogo, não só do ataque, mas principalmente da defesa, e valorizar os bons defensores. Depois dos primeiros treinamentos, depois dos jogos, alguns técnicos pegavam estatísticas e mostravam, fulano de tal roubou tantas bolas, então foi importante, porque impediu tanto número de 6.